Deixa eu fazer uma reflexão com vocês, porque eu acredito que é de grande avalia nós darmos uma olhadinha nesse texto que eu separei para conversar com vocês. Vamos lá, nessa segunda parte, onde nós vamos continuar falando, né, de sexualidade, ou sexo, limites, né, e prazer, ou prazer e limites, sexo, prazer e limites. Deixa eu tentar dar um jeitinho aqui, porque eu estava aqui gravando e simplesmente ele parou. Só um minutinho antes que eu comece aqui com vocês. Vamos lá. Isso. Deixa eu colocar aqui. Isso aí. Vamos lá. Bom, eu queria conversar com vocês algo que eu acho importantíssimo para nós abrirmos e mais à frente você vai conseguir entender o que eu quero falar. A Bíblia tem duas grandes preocupações. Ela tem uma preocupação com a coisa mais importante, né, que é a eternidade. Então, para onde vai a nossa alma? Onde nós vamos passar a nossa eternidade? Então, a preocupação é vida eterna. Mas a Bíblia também tem uma segunda preocupação, que é a nossa vida terrena. E ela fala isso em dois textos que fica muito claro. Mateus 10, 28 diz: não temais aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Apocalipse 2, 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Nós temos aqui em foco duas vidas, porque se há duas mortes, né, e a palavra morte tem a ver, né, está totalmente ligada à palavra separação. Quando nós morremos é porque o espírito se separa do corpo. Essa é a primeira morte. A segunda morte é quando a alma se separa de Deus. Então a Bíblia sempre vai focar, né, na vida do ser humano por essas duas óticas, vida eterna e vida terrena, certo? É sempre esse balanço, dando ênfase que nada mais é importante do que a vida eterna, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, ser bem-sucedido em sua vida terrena, se ele perder a sua alma. Mas é importante entendermos que a Bíblia também não está dizendo que eu não posso ter uma vida bem-sucedida aqui. Ela só está nos dizendo que eu tenho que ter, né, a maturidade para entender que a prioridade é vida eterna. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Porque eu quero dar uma terra para este povo que mana leite e mel. Todos os lugares que você botar a planta do seu pé, você será abençoado. A bênção vai atrás de você se você for obediente. Ou seja, a Bíblia está dizendo que enquanto eu viver nessa vida, eu posso ter uma vida extraordinária. E depois, quando eu partir daqui, eu vou ter a vida eterna. Tem gente que acha que eu preciso compensar. Bom, já que eu vou ter uma vida eterna, então eu vim para cá para sofrer, certo? Isso não é verdade. Eu posso ter uma vida muito legal aqui, muito bem sucedida, e depois eu ainda vou ter uma vida eterna com Deus. Quando eu entendo isso, isso me dá margem, né, para avaliar as preocupações de Deus com a vida eterna e as preocupações de Deus com a vida terrena. E ontem e hoje, né, eu estou falando sobre sexo, e nós estamos olhando o sexo. Nós podemos, e eu falei isso ontem, só para recapitular para quem não estava conosco ontem, eu falei que quando nós vamos olhar qualquer coisa, nós podemos olhar, né, fora de um contexto bíblico ou religioso cristão, ou dentro de um ambiente religioso cristão e bíblico. Certo? Quando eu olho para o sexo fora, principalmente amparado pelo humanismo ateísta, ele não tem limite. Você faz sexo com quem você quiser, quantas vezes que você quiser, na hora que você quiser. Isso é um direito seu, é o seu livre-arbítrio, e eu não estou aqui para trazer isso à questão, certo? Porque a ótica que eu estou estabelecendo é uma ótica divina, cristã, certo? E nós estamos usando a Bíblia e Deus como parâmetro, porque entendemos que a vida daquele
que crê na palavra de Deus, ela é pautada em prazer, sim, mas em relacionamento com Deus. Todas as vezes que o meu prazer, ele é extraordinário e está dentro dos parâmetros de Deus, eu estou, bem, eu estou legal. Qual é o grande dilema do sexo? É que o sexo é algo que nos dá tanto prazer, mas se ele é tão prazeroso, ele é tão gostoso, ele é tão bom, que algo desse nível pode me fazer quebrar princípios, romper limites e me esconder por detrás de fraquezas e dizendo que o meu prazer, não, o que eu quero é ter prazer, eu preciso ser feliz, eu preciso me dar uma oportunidade, a vida é uma só. Aí é que você se engana, são duas vidas, certo? Porque tem duas mortes. Então uma vida leviana, uma vida promíscua nesse corpo aqui, até porque nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais que viemos ter uma experiência humana. Então nós vamos, o propósito é volte de onde você veio. Eu vim de Deus, eu volto para Deus, essa é a proposta. Mas essa é a visão cristã, certo? E como eu sou assistido, muitas pessoas que me seguem, me acompanham, elas não professam a fé cristã. Eu entendo perfeitamente, você vai levar isso apenas como informação e que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, possa fazer aquilo que eu não consigo fazer. Então, pautado nisso, nós abordamos ontem uma série de questões no que diz respeito à sexualidade, certo? Falei sobre castidade, falei sobre homossexualidade, falei sobre muitas coisas a respeito do sexo, só que o assunto era tão grande que as pessoas pediram e mandaram perguntas. É isso que eu vou ver com vocês nesse momento. Pessoas enviaram perguntas para que nós pudéssemos aí tirar algumas dúvidas. Eu não sou o dono da verdade, eu estou aqui apenas, e por isso na maioria das minhas postagens eu boto reflexões, ok? Mas é importante nós darmos uma olhadinha. Então algumas pessoas fizeram algumas perguntas, mandaram perguntas para o contato, que contato é um e-mail, contato@prclaudioduarte.com, tá certo? E eu selecionei, foi muitas perguntas, mas não dá para responder todas elas. Então, eu peguei algumas perguntas aqui, e optei colocar aqui para ver se a gente consegue conversar. A primeira pergunta que me fizeram, deixa eu colocar aqui nos moldes para ficar mais fácil para você entender. Uma mulher me pergunta assim, pastor, a traição, o adultério é algo apenas físico? Ou pornografia, conversas maliciosas no telefone, compartilhamento de fotos e coisas desse tipo também são consideradas adultério, que me dá o direito de me divorciar? Ou seja, essa pessoa está passando uma informação de que ela já vem vivendo uma situação recorrente, certo? Não é de hoje que seu esposo anda mantendo conversas inapropriadas, certo? E tomando decisões que ela não se agrada, e com toda razão, só que ela quer saber, pautada na informação de que um dos motivos de divórcio que dá direito a novo casamento, porque presta atenção, divorciar, você pode, deixa eu falar isso para você, que isso provavelmente vai ser libertador para você. Você pode se divorciar pelo que você quiser. O que você quiser. Você não gosta da comida dela, da mãe dela, da roupa que ela passa, você acha que ela envelheceu, que ela engordou, você acha que ele é chato, ele perdeu o emprego, certo? E você simplesmente parou de gostar dele, certo? Não tem mais prazer. Pastor, eu posso divorciar? Pode. Divorciar não é o problema, gente. O problema eu quero casar de novo, eu quero ter uma vida conjugal novamente. Então, se eu quero, aí eu preciso saber quais os motivos, certo?
de divórcio que me dão direito a casar de novo. É assim que funciona, entendeu? Tem gente que fica preocupado se pode divorciar ou não. Não, você pode, desde que você, se não tiver amparada por, algumas exceções que te dão direito de se casar de novo, você pode separar. Você só não pode nunca mais se relacionar com ninguém, nunca mais ter um relacionamento sexual e viver afetivamente com alguém. É só isso, é simples demais, entende? O problema é que as pessoas já querem sair de um relacionamento, ir para outro, não deu certo, ir para outro, e aí mesmo, você presta conta no final, é contigo mesmo. Eu não estou aqui, provavelmente a maioria das pessoas já sabem disso, elas só querem perguntar por um alento, para ver se aparece uma brecha que a ajude, mas eu tenho que expor isso a você. Então, ela me diz o seguinte: se meu marido acessa pornografia, se meu marido tem conversas maliciosas, curte fotos de mulheres, faz isso, faz aquilo, eu posso considerar isso adultério a ponto de poder me separar? Essa foi a pergunta dela. Quando nós olhamos para adultério no Velho Testamento, nós vamos dar uma olhadinha e vamos ver que principalmente pautado no decálogo lá, nos 10 mandamentos, está escrito: não adulterarás. E adultério ali é realmente manter um contato físico com outra pessoa. Só que o Novo Testamento torna isso pior, porque aí ele diz: se alguém olhar para uma mulher ou olhar para um homem e cobiçar, esse alguém já adulterou. Eu só queria desmembrar uma coisa: adultério e traição. Tá certo? Pastor, mas não é a mesma coisa? Depende da colocação. Eu vou tratar adultério como contato físico. Se teve contato físico, seja ele que culminou no ato sexual ou não, se houve beijo, troca de carícias, essas coisas entre uma pessoa casada e uma terceira pessoa, isso é adultério. A pessoa acessou seu corpo, não interessa se houve penetração, se houve relacionamento sexual, isso é conversa fiada, certo? Aí é adultério. Agora, quando nós vemos algumas coisas, como por exemplo, acesso à pornografia, eu preciso saber, olhar de perto o que aconteceu. Havia uma carência, uma curiosidade, aconteceu alguma coisa que culminou naquela situação? Então eu trataria isso como traição, mas não como adultério. Porque olha, trair e adulterar são coisas diferentes, ainda que o adultério também receba o nome de traição, e na verdade todo adúltero, ele traiu alguém, mas nem todo traidor é adúltero. Às vezes trai a confiança de alguém, certo? Uma conversa, visualizou uma foto, fez isso, então eu não vou dar margem a você aí de divorciar, não. Se houve o contato físico, beijo, como você faz na pergunta, carícias e essas coisas, aí eu vou colocar isso como adultério, porque teve um contato físico. Mas se foi uma questão virtual, é uma traição e também não deixa de ser um adultério, certo? Pelo menos no Novo Testamento, onde diz que se você cobiçar, você já adulterou. Tá certo? Mas eu acho que isso precisa ser bem visto, e acho que você não deve tomar essa atitude de terminar seu casamento se não houve contato, e até se houve arrependimento, ele já sabe que você faz essa pergunta, certo? Pastor, ele tem que pedir perdão? Tem que fazer? Tem que pedir perdão. É lógico que tem que dizer que errou. Tem. Aquele que confessa alcança misericórdia. Tem que pedir perdão para você, tem que pedir perdão a Deus, e muito mais do que isso, tem que se converter e reconquistar a credibilidade que jogou fora. Tá certo? Então vamos lá, senão a gente detém muito tempo aqui numa pergunta só. Pastor, masturbação é pecado? Isso também é um assunto, todos esses assuntos voltados para sexo, mais à frente você vai ver. Quando eu for responder a minha última pergunta, você vai entender. Todos os assuntos voltados a sexo são muito complicados e muito complexos. Por quê?
Porque tem uma série de variáveis no que diz respeito ao que pode e não pode. Deus é justo, certo? Então, vamos imaginar essa questão de masturbação. Vamos lá. Um garoto novo, uma menina nova, certo? Que não tem experiência e tem desejo, tem dificuldade de lidar com seus hormônios. Isso é concupiscência, isso é fornicação, certo? Então, masturbação nesse aspecto, até porque tem gente que diz que não, mas como é que você vai fazer para se masturbar? Você tem que idealizar o corpo de alguém, aí você idealizou, aí complicou, aquela pessoa, é uma série de situações. Já vivi casos de pessoas, pastor, minha mulher está doente há mais de anos, eu não tenho como fazer sexo com ela, como é que eu vou fazer? Às vezes a masturbação é a minha única saída, eu lido com todo tipo de coisa e todo tipo de gente, então eu tenho que ser maduro, por isso que eu trato de coisas que causam escândalos em outras pessoas, mas eu tenho que tratar de forma madura, porque eu escuto coisas, certo? Que talvez vocês nunca se depararam. Então eu entendo, mas eu preciso tratar isso com... Então, a via de regra, masturbação é pecado. E, muito mais do que isso, é viciante. E se você se viciar, seja você homem ou mulher, em ter orgasmo, se tocando, se masturbando, você não vai conseguir ter mais orgasmo com relacionamento sexual tradicional. Você não vai. Porque a cabeça, sexo não é no órgão não, somente não, é na cabeça. Então você tem que ter maturidade. Eu já vi isso, mulheres chorarem, pastor, eu acabo meu relacionamento sexual com meu marido, eu tenho que ir para o banheiro para me masturbar, porque meu marido não consegue, e não é falha dele, foi algo, eu me viciei em masturbação. É lamentável, é depreciável você olhar uma pessoa que vai ter que fazer um tratamento, pensa, ir numa psicóloga, para psicóloga ou psicólogo, ajudar você a se livrar, olha a vergonha, a humilhação, tem uma série de coisas, gente. Então, eu não recomendo a masturbação. É uma coisa, está me perguntando, pastor, terceiro, pornografia é pecado? Bom, gente, é acessar a nudez de alguém que não é seu parceiro sexual, sua esposa. Você não pode ter acesso à nudez de outra pessoa, seja ela quem for, tá certo? Nudez é para seu cônjuge, é assim que funciona. Ah, pastor, eu não gosto. Show de bola, respeito. E eu não estou aqui para falar o que você gosta, eu estou aqui usando o parâmetro bíblico para te dar essa informação, tá certo? E nós ainda temos um agravante. Bom, essa pornografia é feita por casado ou feita por solteiro? Porque se é feita por solteiro, eu até consigo entender. A pessoa não tem um parceiro e acabou tendo a curiosidade, foi lá, olhou, tinha uma vida sexual ativa, se converteu, agora está na igreja, mas acessa pornografia, está no processo de libertação. Agora, uma pessoa casada que tem uma esposa ou um marido ir para pornografia é complicado. Mas como eu disse, tudo que eu estou falando é sexo. Sexo envolve prazer, e muito prazer, e tudo aquilo que te dá muito prazer te leva para uma linha de perigo, onde você pode justificar que quer ultrapassar os limites, quebrar os princípios para obter prazer. O problema disso é que isso põe em xeque, né, a sua alma, agrada o seu corpo e beneficia seu corpo, primeira vida, mas vai dar problema com você na segunda vida aí, né, na vida eterna, certo? E você sofre o dano da segunda morte. É assim que funciona, tá certo? Vamos lá. Pastor, é pecado ou errado fazer sexo envolvendo fantasias? Botar roupas, posições e determinados vocabulários, né? O vocabulário que a pessoa colocou aqui, as palavras eu não posso repetir aqui, porque são bem complexas, certo? E pejorativas. Então, deixa eu te falar. Quando
Uma mulher coloca uma camisola diferente, de uma cor diferente, de um modelo diferente, certo? Qual o problema disso? Quer colocar uma lingerie, quer fazer uma posição diferente, uma coisa nova, uma coisa que vai dar, né, um toque aí mais estimulante. Qual o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. Pastor, mas eu queria me vestir de estudante. Olha, o grande problema dessas fantasias é que a mente é muito complexa, certo? E o que começa às vezes pequenininho, sem intenção nenhuma, amanhã, certo? Já começa a querer botar nome no personagem, já começa a querer fazer isso e aquilo. É uma linha muito complexa para se tratar, certo? Então tem que ser levado. Outra coisa, vocabulário, tem problema nenhum. Eu quero dizer coisas para minha mulher ou para o marido na hora lá do ato sexual. Tem problema? Problema nenhum. O que você vai dizer? Meu amor, eu te amo, que gostoso, oh meu lindo, maravilhosa. É isso? Se for isso, não tem problema nenhum. Agora, quando vai para xingamentos, certo? Quando vai para exposições e o vocabulário que denigre a imagem do parceiro ou da parceira, isso tem alguma coisa de errado nesse vocabulário aí, querido, certo? Então, o grande problema é exatamente esse. Tem pessoas que eu quero xingar a mulher disso, eu quero falar aquilo, eu quero falar uma palavra de eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí é complexo, aí está errado, certo? Mas eu quero colocar a esposa nessa posição, gostaria que meu marido fizesse assim, desse jeito, meu querido. Isso aí é entre você e seu marido. Por favor, tá certo? Cuidado aí com essa questão. Vamos lá. Quinta pergunta. Eu tinha uma vida sexual ativa, certo? Antes de me converter, eu e o namorado dela, né, que agora é noivo, e agora nós nos convertemos, mas ele não quer ficar sem sexo. Nós somos noivos, vamos nos casar, isso é o que ela está falando. Tinha uma vida sexual ativa antes de casar. Show de bola, tá certo? Aí, nesse período, se converteu, se depara com os princípios e os parâmetros da lei de Deus, que diz para não fazer sexo antes do casamento, que é fornicação. Mas o que está em jogo? O tal do prazer, certo? Então, ele controla menos o prazer do que ela. Então, ele vai para cima dela e diz, você tem que fazer sexo comigo. Ela fica insegura, primeiro, porque está com vontade de fazer, mas que sabe que se fizer, vai desagradar a Deus. Isso, ela não sabe se faz, alimenta o corpo e satisfaz o parceiro, e depois tem que prestar conta ao Espírito Santo, a acusação, o pecado, a alma fica em frangalhos. Ao mesmo tempo, ela tem medo de que se não ceder, provavelmente é isso, ela não diz, mas se ela não ceder, o que acontece? Corre o risco dele procurar outra pessoa. Então eu vou dizer para você, eu não sei o risco, aliás, talvez o risco dele procurar, se é que ele vai procurar, talvez seja um livramento para você, alguém que não consegue esperar um tempo para que vocês possam se casar e regularizar para viver uma vida, até porque você me disse que ele também se converteu, só que a pressão do desejo sexual sobre ele me parece ser um pouco maior do que sobre você, tá certo? Eu respeito tudo isso, mas não posso negociar sexo fora do casamento, fornicação, certo? E aí, o negócio foi, a vaca foi pro brejo, vamos tratar assim. Vamos lá. Pastor, é normal ter desinteresse, perder o interesse sexual? É normal? Normal não é. Eu só preciso te fazer algumas perguntas que eu acho que vale a pena nós olharmos. Primeiro, o interesse sexual, ele não é padronizado. Então, pare com esse negócio, certo? Achar que a mulher tem que ter o mesmo ritmo sexual do que o homem, ou o homem o mesmo ritmo sexual que a mulher, não tem nada disso. Eu preciso entender que
Cada pessoa é um indivíduo, supõe sobre ele qualidades incomparáveis, inconfundíveis. Então, você pode se casar com alguém que vai querer fazer sexo todo dia e você não. E não tem nada de errado nisso. Ele quer fazer todo dia, certo? E você não quer, você quer fazer 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Quem é que está certo? Ah, pastor, mas aí a Bíblia diz que eu não posso negar o meu corpo ao meu cônjuge depois que eu me caso, porque o corpo também é dele. Presta atenção. Isso aí é verdade. Agora, dizer que a pessoa tem que fazer sexo com a mesma regularidade do outro, aí é outra coisa. Então eu preciso saber e preciso entender isso. Um gosta mais, outro gosta menos. Tá, deveria ter perguntado isso antes de casar. Não perguntou, só descobre depois que fez, e aí é complicado, certo? Então o interesse sexual não é na mesma medida para os dois. Bom, outra perguntinha que eu acho que é primordial para essa questão de desinteresse sexual. O desinteresse é por sexo ou pelo parceiro? Isso é bom nós notarmos, que é totalmente diferente. Ah, pastor, eu não tenho interesse nenhum sexual. Show. Então, você não tem, você pode estar atravessando algumas coisas que eu vou estar falando aqui à frente, mas, não, pastor, interesse sexual eu tenho, só não tenho pela minha mulher. Eu acho que ela não está legal, eu perdi o interesse, eu acho que ele não está legal, pastor, eu acho que não sei o quê, já não gosto mais do corpo dele, não tem interesse nenhum, ou do comportamento dele. Então eu preciso saber se esse desinteresse, ele é pelo sexo ou pelo parceiro. São 2 coisas totalmente diferentes, tá certo? Então quando é normal ter desinteresse por sexo, é pelo sexo ou pelo parceiro? Então, se você responder essa pergunta, vai ajudar bastante. Só que aqui é muito vasto e por isso fica tão desafiador dar uma palavra sempre final sobre o assunto. Então, vamos lá. Quando alguém se desinteressa pelo sexo, pode ser uma coisa, pornografia. Então, se enfiou na pornografia e perde o interesse pelo sexo físico e vai para o virtual. Tá certo? Traição, perde o interesse por sexo porque tem outro lá fora. Estresse, perde o interesse por sexo porque está estressado, estressada, sob pressão, certo? E tudo isso pode trazer, então, alguma disfunção hormonal, e aí virou tudo de perna para o ar, certo? E isso também pode trazer um desinteresse. E principalmente no homem, a impotência. Impotência faz o homem perder o interesse, até porque ele sabe que não vai conseguir levar adiante. Então ele acaba tendo sérios problemas com isso. E uma das formas dele agir é se afastar. Porque se a mulher fosse queixar na família ou com amigas, a impotência vai ser uma das possibilidades, mas ninguém vai saber a verdade. Alguém vai dizer que ele pode estar estressado, alguém vai dizer que ele pode ter outra mulher lá fora, alguém pode dizer que ele está envolvido com pornografia. Tem uma série de fatores, né, que vai ser abordado nessa parte. Então, é importante você entender isso. Vamos lá. 7ª pergunta. Pastor, ir ao motel é pecado? Bom, eu não posso dizer que é pecado ir ao motel. Eu não posso dizer. Eu posso dizer até que é meio errado, inadequado, mas eu não vou dizer pecado, tá certo? Mas preste atenção. É muito confortável darmos sentenças para a vida dos outros, tomando por base a nossa. Olha só, tem gente que mora numa boa casa. Por exemplo, eu moro numa boa casa, eu tenho meu quarto, eu tenho a minha suíte, a minha banheira, o meu espaço,
não tenho filho pequeno, certo? Eu tenho toda a estrutura, eu tenho privacidade, certo? Eu tenho tudo. Mas pense numa pessoa morando numa casa pequena, 2, 3 filhos, não tem intimidade, não tem privacidade, não tem nada, certo? Aí eu vou dizer que essa pessoa vai fazer sexo onde? Na frente dos filhos pequenos? Se eu pudesse recomendar, eu diria, pô, cara, junta um pouquinho mais de dinheiro, vai num hotel, um hotel hoje, certo? Você vai pegar um leito ali, um leito de motel, ali é adultério, é homossexualidade, é orgia, é droga, é tudo. Você vai pegar a sua esposa e vai botar nesse ambiente. Para nós que acreditamos em mundo espiritual, esse é um mundo ultra, mega sujo a nível espiritual. Mas aí é muito fácil para me dizer isso. Eu estou numa situação muito cômoda e os outros é que se lasca. Não é? Os outros é que vamos lá, se vira. Então tá bom, vai fazer sexo sempre que precisa de um ambiente exclusivo, né, privado. Então você vai fazer ali. Imagina se for fazer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Então é complicado a gente dar sentença sobre isso. Eu queria que você amadurecesse um pouco, principalmente você que trabalha com aconselhamento, tá certo? Estou te mostrando algumas vertentes de um assunto só. Por isso que não dá nunca aqui para dar uma sentença absoluta, porque eu não tenho conhecimento de causa de tudo, e é complicado, tá certo? Mas eu não recomendo. Dá um jeitinho, faz alguma coisa, manda as crianças. O problema é que até para fazer sexo é um grande tabu. Você tem vergonha de dizer para sua família, fica hoje com meus meninos, porque eu estou querendo ter uma noite de amor. Certo? Pessoas ainda têm muita dificuldade de dizer isso. Então é complicado. Certo? Ó, vamos lá. A 8ª pergunta. Fazer sexo com um marido que me trai me deixa impura? Eu estou em pecado, sabendo que ele está me traindo e fazendo um sexo com meu marido? Bom, preste atenção. Fazendo sexo com o seu marido, você não vai ficar impura, porque ele é seu marido. O que pode acontecer é você ficar doente, tá certo? Você não sabe com quem ele está se relacionando lá fora, isso você pode ficar. Impura você não fica porque o marido é seu, ele está impuro. E eu imagino quão difícil deve ser se deitar com um homem que você sabe que está te traindo. Isso pode te deixar doente. Se não te deixar doente fisicamente, com uma DST, isso pode, certo? Te levar a uma doença emocional, certo? De se sentir rejeitada, humilhada. Mas eu diria para você, o que eu faço nessa situação? Peça a Deus para resolver isso. Fala com Deus, Senhor, eu não suporto isso, esse homem lá. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha, que quando eu li a sua pergunta me veio à memória, sabe? Você recebeu alguma instrução para não casar com esse homem? Deus te sinalizou que esse camarada não era para você? Desculpe eu perguntar isso, até estou tratando, mas como eu não estou dando nome, quando eu estava lendo a sua pergunta, isso veio muito forte ao meu coração para dizer para você, porque me parece que esse relacionamento seu começou debaixo de uma negligência e desobediência a instruções de pessoas que te amavam e que conseguiam ver coisas que você não via. Então talvez hoje esse sofrimento seja também um pouco de colheita. Não estou dizendo que eu sinto. Tá certo? Então, porque tem muita gente que recebeu diversos sinais, não entra nesse buraco, não ouviu ninguém
entrou no buraco e agora está sofrendo pra caramba. Então tem que dar uma olhada nisso aí, tá certo? 9. Sexo sem vontade. Não quero fazer sexo, mas eu tenho que fazer porque eu sou casada e a Bíblia diz que o meu corpo é do meu marido e eu tenho que fazer e eu vou ter que fazer. Presta atenção. Eu volto naquela anterior. Sem vontade, como é que é esse negócio sem vontade? Sem vontade de fazer todo dia, sem vontade de fazer 3 vezes na semana, vontade de fazer uma só, vontade de fazer 2, ou vontade de não fazer nenhuma. O que é esse negócio de sem vontade? Porque sem vontade eu vou entender se ele quiser mais sexo do que você consegue dar, ou oferecer, ou se ela quer mais sexo do que você consegue. Então tá bom. Porque eu tenho que definir o que é submissão e o que é anulação. Submissão é atender uma demanda, entendeu? Equilibrada. A anulação é se anular para atender uma demanda que não é a sua. Entende? Deixar o parceiro sem sexo por muito tempo, eu entendo que aí você precisa ser um pouco de submisso até a palavra de Deus para atender a demanda. Agora, atender uma demanda exaustiva que não é a sua, aí está errado. Então tem que dar uma olhada nessa questão aqui. A 10ª é inacreditável a pergunta. Meu marido permite que eu faça sexo com outros homens se ele estiver presente. E ele diz que isso não é traição. Bom, pode até não ser traição no que diz respeito a voltarmos lá na palavra traição, mas é adultério. Tá certo? E provavelmente essa pergunta foi feita por alguém que não é cristã, porque se fosse ela mesma, diria que isso não é correto, não se sentiria bem, mas só por me acompanhar a minha rede e assistir, né, e fazer a pergunta, é porque isso já está te incomodando. O nome disso é alma. Entendeu? O seu corpo se satisfaz com o prazer. Só que quando o prazer quebra princípio, a alma se fere. E quando a alma se fere, começa a vir a essas interrogações. Será que o preço para alimentar a carne, o corpo, certo? Não está sendo caro demais para me fazer tão triste, tão sujo ou suja? É uma boa pergunta a ser feita, tá certo? Então, para você que perguntou, pode até não ser traição. Talvez você não esteja traindo o seu marido, porque ele está junto, ele sabe e ele consente. Mas você está traindo a Deus, porque é adultério. E aí, querido, se seu marido autoriza ou não, isso não só te beneficia nessa vida. E mal é mal, tá certo? E que isso fique bem claro. 11. Métodos anticoncepcionais, certo? Seja ele DIU, tabela, pílula ou outras, uma série de outras coisas, porque tem gente que não toma a pílula, mas usa a tabela. O que é a tabela? A tabela é um processo anticoncepcional. Você decide que vai fazer sexo somente quando não tiver no período fértil, certo? É um método totalmente natural. Mas você botar um DIU, eu vou falar uma coisa para você. Eu olho com muito mais prazer alguém que sabe que não tem condições emocionais e financeiras de criar um filho do que alguém que vai ser irresponsável e depois vai entrar numa linha de desespero e vai acabar fazendo um aborto. Então, eu não vejo nenhum problema em utilizar métodos anticoncepcionais e nem vejo na Bíblia, e diga-se de passagem, se alguém quiser usar, né, o Onan quando vai ejacular na terra, deve estar brincando para usar essa palavra isolada para defender o não uso de um método anticoncepcional. Aí não dá nem para discutir com a pessoa
nesse nível de pensamento, certo? Pastor, número 12, carícias e preliminares é pecado? De forma nenhuma. O corpo do seu cônjuge, ele pode ser acessado por você, por toques, certo? Pastor, eu me sinto desconfortável de tocar, né, ou de masturbar minha esposa, ou o meu marido, ou isso, ou aquilo. O corpo, há limites, sim, né? E um deles é a concessão. Tem que ser consensual essa situação, mas eu não vejo. Mas eu entendo que as perguntas são feitas por causa do tema, que é um grande tabu. Não tem jeito. Sexo é um grande tabu ainda no século 21. Então, não tem problema, tá certo? As carícias e as preliminares. Pastor, eu sou louca por sexo, meu marido trabalha a 400 quilômetros. O senhor acha que eu devo me mudar para ficar perto dele? Ontem. Você deve se mudar ontem. É lógico, querida. Certo? É lógico, você tem uma necessidade que só o seu marido pode suprir. Você vai ficar aí longe dele? Você tem que ir para perto do seu marido. Então, vá para lá, querido, acompanhe seu marido. Se tiver algum entrave para ficar lá por muito tempo, por questão financeira, por questão de família, vai lá e conte sua história para ele. Ô, queridão, eu gosto de você, sinto sua falta, preciso de você. Vamos embora, querido. Ou vamos dar um jeito nesse negócio aí. Mas é assim que funciona. Isso é maturidade, não dá para tratar esse assunto. Você sabe por que criança não pode fazer sexo? Porque não tem maturidade física e nem emocional. Vida sexual requer maturidade, equilíbrio. Tá certo? 14. Pastor, eu tenho dificuldade de ter uma vida sexual porque sofri abusos. Bom, isso é perfeitamente normal, né? O abuso sexual, ele é um trauma muito grande que pode desencadear uma série de comportamentos, certo? Desde comportamentos homossexuais, desde comportamento né? Tem gente que vira psicopata por causa de traumas voltados. Então, o que o senhor me diria, pessoal? Procure um profissional da área. Alguém vai ter que te ajudar e te ferramentar para que você consiga fazer isso. E também, certo? Oração, peça a Deus que intervenha para que você possa se curar disso aí, porque com certeza Deus vai te dar vitória. Bom, o campeão de perguntas, agora eu deixei por último. Quase todas, não, vamos lá. Eu vou dizer aí para você que uns 30% das perguntas foram relacionadas a sexo anal. Ontem já foram bastante e hoje muito mais. Deixa eu falar uma coisa para você e eu vou usar um texto, né, que o apóstolo Paulo ele usa, e deixa eu pegar ele aqui que eu separei ele. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco agora podeis. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem alguns assuntos que não dá para tratar em ambientes como rede social. Não dá para responder. 2 deles que não dá para responder em rede social: consumo de álcool e sexo anal. Mas por quê, pastor? Porque eu falo para gente que é menino na fé. Eu falo para gente que não tem base, não tem conhecimento nenhum. Tratar de um assunto desse e responder uma coisa dessa de forma aberta, eu estou esclarecendo, certo? Então eu vou fazer o seguinte: eu posso responder o seu e-mail, porque aí eu estou falando diretamente para a pessoa. Eu não sei quem está aí do outro lado. Eu não sei que tipo de mente, que tipo de ambiente foi treinada essa pessoa. Tem coisas que não é pecado, mas tem coisas que a pessoa aprendeu de uma forma tão intensa que
que era pecado, errado, isso e aquilo. Se você colocar essa pessoa em outro ambiente, você vai causar muito prejuízo. Então, assunto sexo anal e sexo anal, oral e álcool, eu prefiro não tratar dessa forma. Para isso, nós estamos lançando o curso. Sabe as mensagens que você tem recebido? A série em alta ou alta performance, porque eu entendo que você pode viver um relacionamento miserável, você pode viver um relacionamento medíocre, ou você pode viver um relacionamento de alta performance. Ah, pastor, quando é? Por quê? Porque nesse curso eu vou poder conversar com você de uma forma mais particular, entender as suas necessidades, entender a sua história, certo? Eu posso te ferramentar, eu posso te ajudar no que diz respeito a isso. Então, preste atenção. Eu queria que você depois fosse lá no meu site, www.prclaudioduarte.com, www.prclaudioduarte.com, certo? Lá você vai encontrar, né, uma partezinha de cursos, e você vai ali e se inscreva, que assim que o curso for lançado, você vai receber o aviso, e você pode então se inscrever, fazer o curso com a gente. Eu posso te ajudar, certo? Esclarecer isso de uma forma mais sadia e sóbria, tá certo? Então eu tenho que respeitar isso. Eu gosto muito quando Jacó tem um encontro com Esaú, e Esaú diz para ele: vamos embora comigo, meu irmão. Ele disse: não, eu não vou com você, porque eu tenho criança, mulheres e animais. Você está só com homens, com guerreiros, e minha turma não consegue andar na mesma velocidade que você. Se eu colocar o meu pessoal para andar na sua velocidade, eles vão perecer no caminho. Tratar desse assunto nesse ambiente é tratar de uma forma prejudicial para muita gente que não consegue andar na mesma velocidade. Bom, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.